Fala aí, senhoras e senhores. Bora lá trocar uma ideia sobre a vitória do Barcelona para cima do Elche pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol neste sábado fora de casa por 3-1. Vamos combinar? Boa vitória. Se colocassem na mesa do Hans Flick, ó, 3-1 vai ser o jogo, assina aí, antes da partida ele assinaria, ele firmava. Só que também temos que combinar que depois do que vimos, a expectativa era de uma goleada histórica para o Barça frente ao Elche. Porque o Barça cansou e brincou de perder gols que quase, inclusive, em um determinado momento do jogo, custaram caro. Né? Porque o Barcelona se complicou na primeira etapa exatamente pela quantidade de gols perdidos. Você nem precisa voltar atrás da fita para ver isso. É só olhar as estatísticas do jogo. 30 chutes no gol. 3 gols apenas. Ou seja, uma taxa de conversão de 10%. O Barcelona precisou chutar 30 vezes para fazer 3 gols. O Barcelona teve mais de 10 oportunidades claras, fora os gols, para conseguir terminar com a partida. E o jogo poderia ter se encerrado no primeiro tempo. Poderia ter enterrado o Elche no primeiro tempo, porque foi bizarro a quantidade de gols que o Barcelona perdeu em sequência. Aliás, alguns, obviamente, por falta de eficácia e outros por algumas bizarrices. Teve um lance no primeiro tempo que o Ferran Torres acerta o travessão, a bola volta, bate nele, bate na trave e sai. Ferran Torres, aliás, que fez um gol, mas perdeu grandes oportunidades em sequência e poderia ter feito um hat-trick na partida pelas chances que teve. Mas eu não vou individualizar porque não foi só o Ferran. O Firmino perdeu o gol, o Rafinha perdeu o gol, o Lewandowski entrou e perdeu o gol, o Lamine também teve outras oportunidades. Praticamente todos os jogadores do Barcelona em algum momento participaram de algum gol perdido. Né? E poderia ter saído caro, porque no primeiro tempo o Elche incomodou. Aliás, até saiu o terceiro gol do Barcelona, o Elche estava incomodando, estava chegando. Até porque o Barcelona não passa uma fiabilidade muito grande defensiva nesse jogo. Né? O Barcelona, pela característica, vai sempre sofrer com a tal da linha alta, mas não só. Sofreu demais, especialmente pelo lado direito do Koundé. Né? Não estava funcionando muito bem a dobradinha Koundé com o Barsi, não tinha um meio para ajudá-los na marcação e o Elche explorou bastante esse lado esquerdo durante o jogo. Mas nada justifica, por mais que o Elche tenha feito em alguns determinados momentos do jogo uma boa partida, criado suas chances, nada justifica o Barcelona não ter matado o jogo no primeiro tempo. Enfim, o Hans Flick entrou nessa partida dizendo antes do jogo o seguinte: nós precisamos controlar o meio-campo, nós precisamos ter bola, imaginando que o Elche iria se fechar e iria contra-atacar e o Barcelona não pudesse correr riscos nesse sentido. Ele escalou o De Jong, que voltou, não esteve presente contra o Copenhague por conta de suspensão, junto com o Dani Olmo e com o Firmino um pouco mais à frente. Ele tentou emular a função do Pedri, porque é impossível você substituir o Pedri por um jogador só. Não existe esse jogador dentro do Barcelona e poucos fazem isso. Com a qualidade do Pedri, raro, mas poucos fazem essa função no mundo do futebol. Ele tentou emular e dividir a função do Pedri entre De Jong e Dani Olmo. Tá? Tanto para verticalizar jogadas, quanto também para controlar os tempos do jogo, tentar fazer com que o Barcelona tivesse esse controle no meio-campo. Era isso que ele queria. Mas o jogo se desenhou para um outro lado. E o Barcelona teve muita liberdade, especialmente quando roubava a bola ou conseguia passar da primeira linha de pressão alta do Elche para conseguir acionar os seus pontas em velocidade. Havia muito espaço para o Barcelona, desde o minuto 1, porque o Elche subia a pressão meio uma pegada kamikaze para conseguir pressionar a saída de bola do Barcelona e não fazia isso bem. Né? Então quebrava essa primeira linha, o Barcelona tinha Dani Olmo e o De Jong para fazer essa bola correr rápida para os pontas e foi isso que fez. Tanto que o primeiro gol do Lamine Yamal sai de um passe fantástico, quebrando e rompendo linha do Dani Olmo, e a liberdade que o Lamine Yamal tem para pegar a bola, driblar o goleiro e fazer o gol é absurda, assim. Não se imagina que um clube de meio para baixo da tabela, ou de meio de tabela, vai dar tanta liberdade assim para o Barcelona quanto o Elche deu. A estratégia do Elche funcionou um pouco depois que sai o gol do Barcelona.
É óbvio que o Barcelona continua atacando e perdendo gols, mas o Elche consegue explorar um pouquinho algumas debilidades do Barça e consegue ter as suas chances. O gol do Elche sai numa linha alta, o Álvaro, que acaba fazendo o gol, vem lá de trás para atacar o espaço da linha, ou seja, os jogadores da linha estavam preocupados com outros jogadores e o Álvaro rompe essa barreira saindo muito lá de trás do meio campo e consegue pegar a bola lá na frente porque ele já vinha projetado em velocidade e aí acaba fazendo o gol. É um risco que o time do Hans Flick corre e vai correr sempre, né? Em alguns momentos fez a linha muito bem nesse jogo, em outros não, e nesse acabou tomando o gol de empate. Mas a partir desse momento, o Barcelona deveria ter feito muito melhor. Assim. Termina o primeiro tempo ainda com o gol do Ferran, numa jogada de classe, de terno do De Jong. O Ferran foi muito inteligente no lance, porque ele recebe a bola como um pivô e ao invés de ele dominar, ele dá de primeira, o que tira o De Jong do impedimento. O De Jong recebe e com muita calma faz um trabalho de segurar a bola, parar na frente do goleiro, tirar o goleiro da jogada, devolver para o Ferran e o Ferran não perde. Assim. Foi um partidaço do De Jong, individualizando aqui no parêntese. O De Jong foi um dos melhores em campo. Ainda tomou um cartão amarelo que eu acho que não precisava tomar ali no final do jogo, no meio campo e tal. Tem que tomar cuidado com isso, mas fez um jogo muito, muito bom. Assim, na qualidade de passe, na qualidade de distribuição de jogo, quebrando linhas, inclusive, rompendo linhas em alguns momentos com a bola dominada, sendo o garçom do passe final. O De Jong fez um partidaço. Outro que fez um partidaço e funcionou muito bem foi o corredor esquerdo do Barcelona, o Baldé. Jogou que se fartou, cara. Tanto indo para a linha de fundo, mas especialmente cortando por dentro no corredor central, porque nesse espaço que o Elche deu, num 4-2-4, quando rompia-se a linha, você tinha uma superioridade maior ainda, porque o Baldé servia como um meia, arrancando por dentro, os jogadores do Barcelona espaçavam e tinha ali muita liberdade, né? Ele serviu e cansou de servir jogadores para perderem gols também nessa partida. O Rafinha fez um bom primeiro tempo, teve ali, criou algumas oportunidades, chegou na linha de fundo, deu cruzamentos, deu passes, deu assistências para mais gols perdidos do Barcelona e acabou sentindo o adutor. Eu acho que foi num lance que ele tentou alcançar a bola no alto, num cruzamento da direita para a esquerda como um centroavante, não conseguiu pegar, sentiu o adutor da coxa direita, da perna direita aqui, e vamos ver se foi por precaução. O Barça daqui a pouco, ou amanhã, vai soltar aí um comunicado médico para entender o grau da lesão, né? O grau de lesão de adutor vai do nível 1 até o nível 3. Do nível 1 pode ser que ele pare por alguns dias, o nível 2 pode ser algumas semanas e o nível 3 pode passar de um mês. Mas, sinceramente, pelo que deu para ver ali, acho que foi mais de precaução. O Rashford entra na segunda etapa e era jogo pro Rashford também, porque era jogo de bola longa, né? Se o Barça pensou num formato de jogo, o jogo se apresentou talvez de outra forma. Então a bola longa do Dani Olmo, a bola longa do De Jong, alcançando os pontas do Barcelona, era o caminho, né? Tanto que o Lamine Yamal cansou de receber bola em projeção, o Rashford entrou e também cansou de receber bola em projeção, e o Barcelona foi no segundo tempo continuando a ter boas oportunidades, né? Gostei muito da combinação Firmino-Lamine Yamal, acho que poderia ter resultado mais em gols, mas enfim, gerou ali muitas dúvidas na marcação do Elche, né? Ora o Firmino cortando por fora e servindo o Yamal, ora o contrário, e funcionou muito bem, assim. O ataque ao espaço nas costas da defesa desses dois é muito inteligente. Aliás, o Firmino é um jogador que consegue fazer quase tudo, né? Muito bem. E hoje ele não finalizou muito bem, assim como outros jogadores do Barcelona, né? E depois o gol sai numa bola longa, acionada para o Lamine Yamal, né? Que consegue salvar da lateral, e ele faz a jogada, cruza, ainda tem um corte do zagueiro, o Rashford faz o 3-1. A partir do 3-1, uma pedra de gelo foi colocada na partida. Teve mais alguns gols perdidos de um lado e do outro, mas não com aquela intensidade, aquele nível de rotação que aconteceu antes, né? Falar um pouquinho do Lamine Yamal aqui, porque foi um partidaço dele novamente. Eu acho que deu clique no moleque, hein? Eu acho que clicou pro moleque. Na temporada passada tinha sido assim, né? O Lamine arranca para fazer
6 meses espetaculares e fechar a temporada da forma que ele fechou. E eu acho que ele começa a engatar a terceira marcha para isso nesse momento, tá? Ele já tem 13 gols e 14 assistências na temporada. O número de assistências varia de acordo com algumas métricas, de acordo com algum lugar que você vai consultar, mas estou citando alguns dados do Mr. Chip aqui. 13 gols e 14 assistências. Se a gente comparar com a temporada passada inteira, ele teve 18 gols e 24 assistências. Ou seja, estamos na metade da temporada. Eu acho que o Lamine vai fazer uma temporada a nível de números melhor do que a temporada passada. E é um moleque que tem 18 anos e 200 dias e já chegou, contando seleção e clube, a 100 gols / assistências, né? 100 participações em gols na carreira. É muita coisa. Às vezes a gente esquece da idade do Lamine Yamal, mas ele tem realmente números já espetaculares e a influência dele nesse jogo também foi muito boa. Para mim já tinha sido o jogo mais maduro contra o Copenhagen da temporada, o melhor jogo do Lamine Yamal, e nesse jogo não foi tão bem como ele jogou contra o Copenhagen, mas foi quase do mesmo nível, assim. Pegou 90 vezes na bola, foi protagonista, chamou o jogo, pausou quando tinha que pausar também, esfriou um pouco os ânimos, voltou para marcar, ele deu um pique no final para roubar uma bola no ombro a ombro com o jogador do Elche no final do jogo, que foi bonito. Enfim, eu acho que o Lamine tá conseguindo entender melhor como se desvencilhar das marcações individuais, tanto que ele amarela o jogador que está marcando ele no primeiro tempo com uma facilidade muito grande, das marcações individuais, do posicionamento e das suas funções dentro de campo. Eu acho que ele está ganhando confiança, passou a pubalgia, as críticas passaram, o extra-campo ficou de lado e agora me parece que ele deu o clique, hein? Vamos ficar de olho nos próximos jogos. O Rafinha é uma perda considerável, vamos ver o que aconteceu com o Koundé também. Apesar de eu não ter gostado tanto do jogo do Koundé, é um jogador hoje importante para o Barça. Mas foi uma vitória que poderia ter sido histórica para o Barcelona. E acabou que terminou 3-1. 3-1 que coloca o Barcelona já com uma pontuação muito boa em La Liga comparativamente com o Real Madrid, né? Só conferir esses dados para não errar, são 55 pontos a 51 do Real Madrid. O Real Madrid joga neste domingo, ou seja, coloca uma pressão ainda maior no Real Madrid, que já entra pressionado por tudo que aconteceu na Liga dos Campeões no final de semana. Então, sábado quase perfeito para o Barcelona, seria ainda mais perfeito se fosse essa goleada. Vai ficar marcado esse jogo como a goleada que não aconteceu. Tchau para vocês.